noite a todos, graça e paz. Mais uma vez, com grande alegria que nos reunimos como igreja do Senhor, mesmo em vídeo, para glorificar a Deus. E mais uma vez me alegra o coração poder compartilhar a palavra do Senhor com os queridos, com a amada igreja. Nessa noite eu queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias no livro de Tito. Tito capítulo 2, o versículo 11. Tito 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vou ler de novo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, que ela venha cumprir, Papai querido, o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Fala conosco, Deus querido e amado, que a tua palavra possa ter, Senhor Deus, lugar especial no nosso coração, Papai. No nome de Jesus, te peço, Papai querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou no meu coração. No nome de Jesus, que nós venhamos, ó Deus amado, a nos esvaziar, Senhor Deus, e enchermos da tua presença nas nossas vidas, ó Deus amado. Papai querido, eu te peço perdão, Senhor Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e assim eu oro, pedindo perdão em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o texto de Tito diz que porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E para falar da graça de Deus, eu gostaria de ler mais um outro texto. O tema da nossa mensagem nessa noite é graça mais do que merecemos, maior do que imaginamos. E para falar sobre graça, eu gostaria de ler mais um texto que se encontra em Lucas. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, que diz assim: um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estarás comigo no paraíso. Jesus é impressionante, até mesmo no momento em que ele vivia uma tremenda dificuldade, ele vivia terríveis dores, pendurado na cruz, mesmo vivendo essa situação terrível, ele foi capaz de amar. E amando, o texto diz que ali mesmo ele conseguiu até fazer um amigo. O olhar de Jesus na cruz não era só apenas um olhar de sofrimento, de dor, afinal de contas o seu corpo estava todo dilacerado, mas também foi um olhar de graça de Deus. Jesus poderia ter se sentido indignado com a injustiça que estava sendo cometida na vida dele. Ele poderia se sentir superior aos outros que estavam sendo crucificados merecidamente, e ele não merecia aquela sentença. Mas ele preferiu ficar no mesmo nível daquelas dos dois que estavam ali pendurados com ele, por conta do perdão dos nossos pecados. E aí a pergunta que fica, eu fiquei a pensar nisso, se eu e você seríamos amigos de um ladrão. Talvez nós teríamos dificuldade de confiar nessa pessoa, de acreditar nela. Mas Jesus era diferente e ele se manifestou graça através da vida daquela pessoa que estava ali do lado dele. E Jesus não se importou com as circunstâncias e nem com a pessoa em si. Porque graça é um favor imerecido. É algo que é feito para alguém que não merece, não pediu e nem deseja, mas é feito de uma maneira gratuita, sem esperar nenhum retorno. Isso é graça. É algo, um favor imerecido. E a pergunta que eu gostaria de fazer como reflexão para nós nesta noite é se você conhece a graça de Deus.
O título da nossa mensagem é a graça mais do que merecemos, maior do que imaginamos. E nessa noite eu gostaria de refletir alguns aspectos, algumas atitudes de Jesus na cruz que representam essa graça de Deus. E a primeira atitude que eu gostaria de compartilhar, de refletir com os queridos, e se encontra em Lucas capítulo 6, o versículos 32 a 35, que diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles que de quem esperai receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. A primeira atitude de Jesus que nós encontramos e vemos a graça de Deus é graça para amar. Jesus foi capaz de amar, mesmo vendo a situação daquelas pessoas que teoricamente não mereciam. E a pergunta que fica é: se nós, no meio de pessoas que não merecem o nosso carinho, o nosso amor, como é a nossa atitude diante disso? De pessoas más, que muitas vezes convivem conosco, e reportagens, noticiário que nós vemos, como nós nos sentimos quando vemos pessoas más. E a reflexão que fica é lembrar de Jesus olhando na cruz, olhando para aqueles soldados, olhando para os fariseus, procurando os seus amigos, os discípulos que já não estavam ali, que fugiram. E o olhar de Jesus teve graça para amar, mesmo sabendo que as pessoas tinham o abandonado, tinham ferido o seu corpo. Jesus foi capaz de demonstrar amor para as pessoas que perseguiam ele. Os seus próprios amigos, os discípulos, não estavam ali para ampará-lo. Todos o abandonaram. Mesmo assim, ele demonstrou amor. E é esse tipo de amor que muitas vezes falta em mim, falta em você. Mas a gente sabe que com Deus, quando nós pertencemos a Deus, nós precisamos dessa graça para amar as pessoas. E Jesus foi o exemplo máximo de amor. Lá em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus foi capaz de amar até as últimas consequências. E muitas vezes essa mesma atitude falta em nós. Essa graça de amar. Porque a primeira pisada de bola, a primeira mancada que nós recebemos, que achamos que aquela pessoa foi ingrata, somos cruéis e deixamos de demonstrar amor para aquela pessoa. Será que essa foi a mesma atitude de Jesus? A olhar para a multidão, os soldados enfurecidos, procurar os seus amigos, os discípulos, nem encontrar ninguém. Jesus teve graça para amar. E é essa mesma graça que eu e você precisamos ter na minha vida, na nossa vida. Quando nós estivermos com dificuldade para amar, eu e você devemos pedir graça ao Senhor para poder amar as pessoas. Para olhar para as pessoas e enxergar algo de bom. Dar valor às pessoas. Demonstrar amor. E esse amor, ele tem que ser demonstrado não só com palavras, muitas vezes com atitudes. Demonstrar que ama de verdade com atitudes. E quando a gente estiver tendo dificuldade para amar as pessoas,
Que a gente possa se lembrar desse momento em que Jesus estava ali. Imagine toda a dor, todo o sofrimento que ele estava passando. E olhar ao seu redor e não encontrar ninguém. E às vezes nós também nos sentimos assim. Passamos por dificuldades, por lutas, e olhamos para o nosso redor, procuramos os amigos, e muitas vezes nós não encontramos. E aí, o nosso coração se enche de rancor, de mágoa, e temos dificuldade para amar as pessoas. E o nosso coração vai ficando uma pedra rochosa, coração duro. Por isso é necessário para que a gente possa viver nesse mundo aqui, fazendo a vontade de Deus, pedir ao Senhor que nos dê essa graça para amar as pessoas. A graça de Deus nos ajuda a amar. A segunda lição que a gente aprende também se encontra aí no versículo 34, que diz assim, no versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que a gente precisa de graça para perdoar. Jesus, mesmo sentindo dores, ele conseguiu dentro de si ter um sentimento tão forte, um amor tão grande pelas pessoas, que ele foi capaz de perdoar. E se nós formos olharmos, nós não merecemos. Eu e você não merecíamos. Mas mesmo assim Jesus se entregou em nosso favor porque Ele nos ama. E porque Ele deseja dar um perdão para as nossas vidas. E muitas vezes nós dissemos que amamos a Deus, quando na verdade, lá em 1 João capítulo 4, 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus em momento algum retrucou aquele ladrão que insultou Ele, que não acreditou. Ele não insultou, não tratou com desdém os soldados que estavam ali dizendo palavras duras para Ele. Mesmo assim, da sua boca, da boca de Jesus, saiu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que declaração linda! Que declaração linda! E Jesus, ao dizer essas palavras, eu fico imaginando aquele ladrão que estava ali do lado esquerdo e tal, e os soldados que estavam ali maltratando, ferindo Jesus, insultando. Talvez eles devem ter ficado impressionados com aquela atitude. Poxa vida, como ele consegue oferecer perdão estando nessa situação? E a verdade é que quem não conhece a graça de Deus, que ama e perdoa não por merecimento, mas por misericórdia, não entende isso. Não entende. Porque nós perdoamos aquela pessoa que não tanto nos maltrata. As pessoas não entendem. Mas é a graça de Deus que faz isso, que nos dá essa graça de perdoar as pessoas, mesmo sendo ofendidos, mesmo muitas vezes sendo maltratados. E às vezes a gente imagina, não, aqui é fácil perdoar coisas leves. Uma dívida aqui, R$50 que a pessoa deve ali. Não, imagine Jesus nessa situação. Uma situação tão difícil. E Ele foi capaz de demonstrar perdão. E isso serve de lição para a nossa vida. Que muitas vezes as pessoas vão nos ofender, vão nos maltratar. E nós precisamos pedir graça para Deus para perdoar as pessoas. Porque, como eu disse, as pessoas muitas vezes não vão entender. Não vão entender porque você perdoou. Mas lá no fundo, você sabe que é Deus na sua vida que faz isso. Compreendendo a graça de Deus, compreendendo que Deus nos amou primeiro. E às vezes, amados, nós enfrentamos situações nas nossas vidas que o nosso coração se endurece. E as pessoas muitas vezes
Passam anos, longos tempos sem falar um com o outro, sem liberar o perdão, muitas vezes por coisas tão pequenas, coisas tão fúteis. E o coração se endurece. Consegue ver a atitude de Jesus nessa hora? Você consegue penetrar na história, lembrar um pouco, olhar um pouco para o texto e falar, puxa vida, como pode? Como pode? Ele não só perdoou aquelas pessoas que maltratavam, mas também perdoou os próprios amigos e discípulos que estavam ali, que andavam lado a lado com ele, que eram próximos. Ele foi capaz de perdoar. Será que você tem endurecido o seu coração e não é capaz de perdoar, por exemplo, o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão, o seu tio, o seu pai? Sei lá, sua mãe, enfim. Como é que pode um cristão dizer que não perdoa? É complicado, é difícil. A gente precisa pedir para Deus essa graça e ter o nosso coração amolecido, quebrantado, para poder oferecer perdão para as pessoas. Chega de tanta dureza no coração. Chega de tanta maldade. Eu e você precisamos entender que precisamos sim liberar o perdão para as pessoas. As pessoas estão aí vivendo num mundo tão turbulento, irmãos. Tão turbulento. E é difícil entender um cristão que tem dificuldade de perdoar. Talvez você possa estar pensando que é fácil falar. Mas se você pedir para Deus, que Deus vai te dar força e você vai sim conseguir perdoar. Porque você vai se lembrar que Cristo também te perdoou. Afinal de contas, a Bíblia fala que quem aqui nessa terra que não tem pecado, quem é aquele que não falha? Por isso, eu e você somos sabedores que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Eu e você carecemos também do perdão de Jesus, do perdão de Deus. E o desejo de Deus é que a gente viva aqui na terra, perdoando uns aos outros. Esse é o desejo de Deus. A Bíblia fala que aquele que pouco perdoa, pouco ama. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 47 diz isso. Quando você ama pouco, você pouco perdoa. Essa é a grande verdade. Mas quem recebeu a graça de Deus sabe da necessidade de perdoar uns aos outros. E a graça de Deus nos capacita a praticar o perdão. Faça isso na sua vida, querido. Faça isso na sua vida que você vai ver como as coisas vão melhorar. Como o seu coração, a sua vida vai ser mais leve. Sabe aquela dificuldade de encontrar com a pessoa e ficar sempre com o pé atrás, com receio, com mágoa? Não. Libera o perdão. Libera o perdão que você vai ter uma vida mais tranquila. Em nome de Jesus. Cristo também nos perdoou. Que a gente, e Ele nos ensina que a gente também deve perdoar uns aos outros. E terceira e última lição para a gente caminhar para o nosso encerramento. Graça para sonhar, versículo 43, diz assim: Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nos últimos momentos ali na cruz, Jesus, ele não desistiu de sonhar. Quando ele diz essa declaração pro preso que estava lá com ele, crucificado, ele diz, olha, eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Ele foi capaz de olhar para o céu e se lembrar que existe um paraíso. Existe um lugar sendo preparado para aqueles que amam Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E aquele preso, ele entregou a sua vida para Jesus, ele confiou naquela palavra. E a palavra de Jesus, ela foi muito linda. Porque ele disse para aquele que estava lá crucificado com ele,
hoje você estará comigo no paraíso. Consegue imaginar? Consegue imaginar a tranquilidade, a paz que aquele que estava sendo crucificado ali também recebeu? A Bíblia diz que Jesus, ele expirou, entregou o seu espírito, mas o texto não fala nada a respeito dos dois que estavam sendo crucificados lá, a não ser lá em João capítulo 19, 32, que diz assim: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Então eles sentiram dor, sofrimento também. Mas eu consigo enxergar que esse preso que recebeu essa declaração, esse que estava sendo crucificado com Jesus, que recebeu essa declaração de amor. Olha, hoje você estará comigo no paraíso. Ele foi em paz. Ele foi em paz. E eu e você, quando passamos por momentos difíceis, com dificuldades, muitas vezes a primeira coisa que morre em nós é os nossos sonhos. Deixamos de sonhar. Começamos a pensar em coisas ruins, desistir de tudo. Fraquejamos tanto, que a nossa vida paralisa. Esquecemos que Jesus preparou um lugar, está preparando um lugar para nós. Essa deve ser a nossa esperança. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. E é somente pela graça de Deus é possível a gente enxergar e ter esperança. E por que não encher o coração das outras pessoas também com essa mesma esperança? Assim como Jesus disse para esse que estava lá sendo crucificado com ele, é nossa missão também transmitir essa mesma esperança. Existe um paraíso sendo preparado para aqueles que creem em Jesus. Essa que é a grande verdade. Aquele que foi crucificado com a certeza de estar com Jesus no paraíso, ele estava em paz. O coração dele, mesmo com dor, teve a sua perna quebrada, foi morto ali também, mas ele estava em paz. Aquela palavra de Jesus trouxe paz ao coração daquela pessoa que estava sendo crucificado também. Contrapartida daquele outro que resolveu insultar, que não acreditou. Infelizmente não teve essa mesma experiência. E quantas pessoas têm vivido assim? Quantas pessoas têm desistido, desanimado? A gente precisa se lembrar que até Jesus, na cruz, ele foi capaz de sonhar com o paraíso, com a vida eterna. Assim deve ser a nossa vida. A nossa estadia aqui, ela é temporária, o nosso lugar não é aqui. Deus nos faz sonhar com o paraíso, essa que é a grande verdade. Jesus lá na cruz, ele foi capaz de fazer isso, trazer esperança para aquela pessoa que estava sendo crucificada ao seu lado. Será que eu e você temos enchido o nosso coração de esperança? Será que somos capazes de encher o coração das outras pessoas com esperança, através da mensagem de Jesus? É nossa missão ter o nosso coração cheio de alegria, de paz, em poder transmitir essa palavra que traz paz para as pessoas, em meio à tribulação. As pessoas estão vivendo dias terríveis. Terríveis. Elas precisam de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Somente Jesus pode dar essa paz para as pessoas. E para a gente concluir, todos nós temos que enfrentar a nossa cruz, aprender a buscar a graça de Deus nos momentos que passamos por lutas, porque somos dignos de sofrimento por causa dos nossos pecados.
mas recebemos o perdão, amor e os sonhos de Deus para as nossas vidas, através de Jesus. Somente Jesus pode trazer restauração dos sonhos. Somente Jesus pode nos dar graça para perdoar as pessoas. Somente Jesus pode nos dar graça para amar as pessoas. E eu encerro com o texto de Romanos, capítulo 5. Do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A graça de Deus nos faz amar, perdoar e sonhar. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que a sua vida possa ser cheia de graça de Deus. Que você tenha uma vida cheia de graça para amar, para perdoar e para sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Deus abençoe sua vida e nós oramos no nome de Jesus.